Vamos então continuar aqui. Nós paramos na questão 122, ali onde nós estávamos vendo a questão da parábola da criação, né? Nós vimos ali toda aquela metáfora acerca de Adão e Eva. Então vamos continuar aqui. De onde vêm as influências que são exercidas sobre eles, né? A influência que são exercidas sobre o espírito, de espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo, dominá-lo e que ficam felizes com o fato de fazê-lo sucumbir. Foi o que quis simbolizar com a figura de Satanás. Lembrando que a palavra Satanás quer dizer aquele que divide, aquele que separa. Então nós vamos ter essa conotação do Satanás como um ser, ou como a personificação do mal, uma coisa muito atual, muito mais moderna, da Idade Média para cá. Tanto na época de Jesus como na época de Moisés, nós vamos entender a palavra Satanás com aquele que separa, aquele que divide. Essa influência só é exercida sobre o espírito em sua origem. A influência o segue em sua vida de espírito até que ele tenha adquirido o domínio de si mesmo, a ponto de os maus desistirem de obsidiá-lo. Então, o que nós estamos vendo aqui? A influência do meio, a influência dos espíritos encarnados e desencarnados por afinidade, pela frequência, né? Então, afins atraem afins, então a nossa frequência vai atrair espíritos encarnados e desencarnados, somos todos espíritos, na mesma frequência. Nós iremos influenciá-los e eles irão nos influenciar. É uma troca. Então o que ele coloca aqui? Essa influência segue em sua vida de espírito até que ele tenha adquirido o domínio de si mesmo. Então vai nos seguir essa influenciação do meio, essa influenciação dos espíritos afins, estando encarnado ou estando desencarnado, a influenciação de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados vai acontecer sempre, até o ponto em que não haja mais a dualidade, ou seja, nós não temos mais em nós o mal, nós já estamos seguindo o caminho da purificação, os espíritos superiores, né? Depois espírito puro. O que acontece no espírito puro? Ele não tem mais o que limpar, ele só tem o que aperfeiçoar, o que estudar, o que continuar o seu caminho. Ele não precisa mais do vigiai e orar, porque ele não tem mais o que vigiar. Não existe nele impurezas que possam aflorar. Então nós precisamos vigiar, porque nós temos essas influências. E quando essas influências afloram, se nós estamos vigilantes, nós entramos em oração para pedir ajuda para que a gente possa limpar o máximo possível daquilo que aflora em nós, porque existe em nós, faz parte de nós. Então nós não vamos mais, é o que ele diz aqui, até que ele tenha adquirido o domínio de si mesmo a ponto de os maus desistirem de obsidiá-lo. Quem é que vai obsidiar um espírito puro? Quem é que vai ficar perto de um espírito que não tem mais nada a limpar, não tem calcanhar de Aquiles, não tem onde ser cutucado, não tem nenhum ponto em que ele possa chegar? Ele não tem nem acesso porque não tem afinidade. Por mais que ele esteja em contato com espíritos inferiores, esses espíritos vão sentir de longe a sua superioridade. Vamos lembrar, quem leu Paulo e Estevão, quem não leu, leia, porque esse livro é fantástico. Quando Públio Lentulus ele se encontra com Jesus, ele quando vai, ele está procurando encontrar um galileu, um pescador ignorante, porque a Galileia era o lugar mais atrasado, mais obscuro da Palestina. Então ele estava procurando encontrar um pescador, né, que
que ele ordenaria que um curandeiro, um milagreiro, um mágico. A hora que ele se encontra com Jesus, ele desmonta. Porque a energia, a força, a autoridade moral de Jesus faz com que ele se desmonte em tudo aquilo que ele tinha pensado. Ele perdeu o seu orgulho? Não. Mas ele deu um passo para trás e ele abaixou-se. Ele abaixou a sua cabeça. Por quê? Por causa da energia, por causa da força moral, do vigor energético de um espírito puro como é o de Jesus. Porque ele já era Cristo quando ele construiu a terra. Quando ele desceu até aqui, que foi o seu maior sacrifício, foi descer num planeta como o nosso. É um espírito puro descendo no lodo, na lama, o tempo que ele ficou aqui sentindo o mau cheiro dos nossos sentimentos, pensamentos que estão na psicosfera do nosso planeta. O sacrifício dele foi ter vindo, ter ficado aqui por um pequeno espaço de tempo na eternidade, mas ele aguentou tudo isso por amor. Esse foi o maior sacrifício dele. Continuando. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Aqui ele dá um tapa, né? Os espíritos dão, né? Acorda, olha o que eles respondem. Como ousais pedir a Deus satisfações sobre os seus atos? Pensais poder invadir seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que Ele dá a cada um, pois cada um tem o mérito sobre suas obras. Nós não temos nenhum direito de questionar uma energia que nós não temos nem capacidade de entender. Por isso a bronca, mas o que ele coloca aqui? A sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que Ele dá. Ele nos dá um livre-arbítrio. Ele nos cria todos iguais, simples no sentido da física. Um ser único, sem divisões, ignorantes, sem o conhecimento, precisando buscar o conhecimento, precisando aprender, precisando adquirir por sua vontade o conhecimento. E todos nós com a mesma capacidade, a mesma inteligência. E nos dá o livre-arbítrio, capacidade de escolha, de decisão pela nossa vontade. Então, tudo que nós fazemos, para o bem ou para o mal, são mérito ou demérito nosso. Seremos reconhecidos pelas nossas obras, boas ou más, mas são nossas, são feitas pela nossa escolha, pela nossa vontade. Esse é a maior dádiva que nós temos de Deus, que é esta capacidade de desenvolvimento, de crescimento, de voltarmos até Ele pela nossa vontade. Por haver espíritos que desde o princípio seguem a rota do bem absoluto e outros do mal absoluto, há sem dúvida gradações entre esses dois extremos? Os espíritos respondem certamente que sim, é a grande maioria. Existe uma gradação entre aquele que pelo seu livre-arbítrio escolheu pelo mal. O mal é criação nossa. Somos nós que, pelas nossas tendências, pela nossa vontade, escolhemos o caminho errado. E ao assumirmos, como co-criadores que somos, a criação do erro, nós, pela lei de causa e efeito, de ação e reação, receberemos de volta tudo aquilo que emanamos. Conviveremos com a nossa criação, até que a gente possa limpar tudo aquilo que nós criamos. Isso é a nossa expiação.
Mas tudo isso faz parte do aprendizado e faz parte das provas que nós escolhemos. E não existe aquele ser que vai se perpetuar no mal. Ele caminha com as suas escolhas e vai ter uma gradação. Porque mesmo aquele criminoso, aquele ser que fez uma coisa abominável, tem aqueles que ele ama, tem aqueles que ele ajuda, alguma coisa de bom tem nele. Então ele não é totalmente preto, ele vai ser cinza, e aí ele vai gradativamente se limpando. Vai falar, não, agora ele está branco. Não está branco, ele não conseguiu se limpar, mas ele está num cinza tão claro, ele já está tão ali numa limpeza que mal se percebe ainda, né? As fuligens, as reminiscências, os resquícios daquilo que ele ainda está limpando. Então é uma gradação, é o aprendizado que vai fazendo com que a gente vai limpando aos poucos. Infelizmente a nossa vontade é pouca, a nossa vontade de trabalhar também é pouca, felizmente a nossa preguiça é muita, então aí a gente vai levando séculos e séculos e séculos, milênios, para realizarmos uma limpeza, mas vamos limpando. O processo é gradativo, para os dois lados, né? Os espíritos que seguiram a rota do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Ou seja, aqueles, né, que seguiram a rota do mal, que quiseram buscar atalhos, que quiseram o prazer, que quiseram as coisas que lhe agradam e a preguiça, vão demorar mais. Então por isso que ele diz, as eternidades serão mais longas para eles. Levaram mais tempo para chegar aonde aquele que está lutando para dominar as suas tendências, que está lutando no seu trabalho de limpar, no seu trabalho de aprender e se elevar moralmente. Porque nós podemos aprender cientificamente, sermos cientistas e moralmente continuarmos estacionados, às vezes, por séculos. Como nós podemos não conhecer nada da ciência, sermos analfabetos e moralmente conseguirmos um adiantamento, uma elevação, porque batalhamos e trabalhamos pelo nosso desenvolvimento moral. Faz parte do nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha que determina qual é o caminho que nós estamos seguindo. Então o que ele coloca aqui? Vai demorar o tempo do nosso esforço. Quanto mais nos esforçarmos, menos tempo levaremos para nos aprimorarmos. Simples assim, simples assim. Kardec coloca aqui: por essa palavra eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores têm da perpetuidade dos seus sofrimentos, pois não lhes é permitido ver seu término, e essa ideia se renova em todas as provas em que sucumbem. Então, quanto mais nós sucumbimos a uma prova, nós vamos ver aqui mais para frente que todos temos que encarnar. Por quê? Porque é encarnando que nós escolhemos as nossas provas e, escolhendo as nossas provas, escolhemos o caminho de aprendizado. Então, eu posso escolher agora aprender, digamos assim, astronomia, astrofísica, aprender música, aprender pintura. Então, eu escolhi esse gênero de aprendizado, portanto, esse tipo de provas aqui para aprender por um caminho. Aí quando eu voltar para o plano espiritual, olha, eu já aprendi pintura, já aprendi arte, já aprendi música, agora eu quero estudar medicina. Eu quero aprender mais sobre o corpo humano, eu quero entender mais sobre biologia. Aí eu reencarno com outro propósito de aprendizado. E se eu não enfio o pé na jaca, se eu não faço escolhas que me gerem sofrimento naquela encarnação ou nas próximas, eu vou seguindo um ciclo de aprendizado. Todos nós passaremos por gêneros. Seremos homens, seremos mulheres, seremos pais,
seremos mães, aprenderemos todas digamos assim, as culturas, todas as religiões, todas as ciências, para um dia podermos dizer, olha, o que a Terra pode me ensinar, o que eu tenho de aprendizado aqui, eu já concluí. Agora eu continuo, eu vou para outros órgãos, eu vou para outros planos de aprendizado. É como sair do colégio, e aí a gente escolhe que tipo de faculdade nós vamos fazer, fazemos a faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não tem mais nada naquela área que eu possa aprender. Eu vou ensinar e vou talvez buscar outras áreas de aprendizado. É o que os cientistas fazem. E nós fazemos isso através das encarnações. Nós vamos buscando todas as áreas. Então a gente vai ter encarnações como médico, como engenheiro, como advogado, como professor, como dona de casa, como padeiro, como músico, como pintor. Nós vamos mesclando todos os aprendizados para que a gente possa ir crescendo, aprimorando e se provando em todas as áreas. Passamos na prova, mudamos a lição. Não passamos na prova, a gente vai voltando o aprendizado e limpando as más escolhas que fizermos até zerarmos e começarmos um outro estudo. Então, o que ele está colocando aqui é que os espíritos inferiores têm da perpetualidade de seus sofrimentos, quer dizer, as eternidades, a ideia que os espíritos inferiores têm dos seus sofrimentos. Por quê? Por que ele é inferior? Porque ele fez más escolhas. No momento que ele fez más escolhas, ele vai voltar ao aprendizado e vai ter provas para poder ir aprendendo, passando de ano, mudando de lição. E se ele causou dor ou sofrimento a si mesmo ou a outrem, ele vai limpando, né, e pela ação e reação, ele vai passando por aquilo que ele fez o outro passar. Então, um espírito inferior está nessa situação pela sua escolha e ele sofre pela sua escolha. Ele sofre porque ele escolheu este determinado caminho. E enquanto ele passa nesse processo, nesses lugares por afinidade no qual nós vamos, que eu estou falando, parece que eu estou, não, onde nós vamos, eu falo por mim, desses lugares mais difíceis, onde nós vamos por similaridade de frequência, de pensamento, de escolha, de sentimento. Enquanto estamos nessa situação, a gente acha que isso é uma eternidade, que vamos ficar assim para sempre, que esse sofrimento não vai passar. Não vai. É só aprender a lição, é só modificar o nosso sentimento, é só entendermos que Deus não pune, Deus não castiga, Deus não cobra dívida. Deus busca o nosso aprendizado, Ele usa o tempo para que a gente possa aprender e apreender em nós as lições e os ensinamentos para crescermos. É isto que o Kardec está querendo colocar aqui, que o espírito inferior vai ter a ideia de que ele vai estar no sofrimento eterno. Não, isso não existe. A hora que resolver mudar, tiver vontade e entender que Deus é amor, que nada acontece sem que Deus permita e que seja justo para conosco, enquanto a gente não entender isso, a gente sofre. A hora que a gente entender isso, a gente aprende. Não é mais sofrimento, é aprendizado, é escola, é lição. Os espíritos que chegam ao grau supremo, após terem passado pelo mal, têm aos olhos de Deus menos mérito que os outros? Olha aqui a resposta dos espíritos. Deus contempla os desgarrados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados de maus porque sucumbiram, cederam às suas vontades, às suas tentações, cederam ao deixa como tá para ver como é que fica, cederam ao que é mais fácil, cederam à preguiça, cederam à ociosidade.
por isso são chamados de maus, sucumbiram. Até então era apenas espírito simples. Antes de nós sucumbirmos, antes de nós fazermos as nossas escolhas ruins, nós éramos só espírito simples. Estávamos ali com um leque de escolhas à nossa frente. Seguimos um caminho ruim pela nossa vontade, foi escolha nossa. Da mesma forma que pela nossa vontade, conserto, limpo e vou começar por outras escolhas. Deus nos ama a todos da mesma forma. Até porque Deus nos olha exatamente como seremos e não como somos. Se nós voltando a falar do livro o Paulo Estevão, se nós prestarmos atenção quando Jesus fala com o Públio Lentulus ali, né, que dependia dele poder mudar todo o caminho ou levar séculos para aprender a entender a oportunidade que estava sendo dada a ele ali, por duas razões. Uma, Lívia, um espírito puro, um espírito iluminado que estava ali para ajudá-lo e ensiná-lo, né? E aquele encontro, né? Aquele encontro com Jesus, que quem teve essa oportunidade e não se utilizou dela para se modificar, deve se arrepender todos os dias. É uma coisa que a gente tem lá dentro de nós, porque nós estamos há 2000 anos com os ensinamentos dele conosco. Nós estamos com certeza, falo por mim, há muito mais do que 2000 anos encarnando e desencarnando aqui, e não conseguimos aprender o que ele ensinou. Mas a gente vai ver as palavras do Públio ali, não para o senador orgulhoso, prepotente. Ele está falando ali com o espírito que vai se modificar. Está falando com Emmanuel, né? Que vai se modificar, que vai buscar o aprendizado e vai ensinar, e vai se purificar, e vai se melhorar. É com o que ele seria lá no futuro que Jesus está falando. É assim que Deus fala conosco, através dos seus trabalhadores, através dos espíritos que nos amam, dos nossos mentores. Eles falam com o que nós seremos, porque todos nós seremos espíritos angelicais. Todos nós saímos do átomo e chegaremos ao arcanjo. Todos nós. E é sempre olhando o arcanjo que seremos, que todos eles esperam a nossa reação, a nossa mudança, a nossa vontade de aprender, de trabalhar, de estudar. Os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? A resposta, sim, são criados iguais, mas por não saberem de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. Então, o que ele está colocando aqui? Todos nós somos criados iguais em inteligência, mas nós não sabemos, pela simplicidade, pela ignorância, a ignorância de não saber, nós não sabemos que somos filhos de Deus, nós não sabemos que somos co-criadores, que estamos aqui com um poder, uma capacidade de co-criar. Não sabemos que temos um caminho de volta. Nós temos as leis na nossa consciência que nós temos que ir buscar e aflorar em nós essa luz que está latente, está escondida lá dentro, e temos o livre-arbítrio. Então, como nós precisamos aprender tudo, porque a ignorância é o do não saber, a necessidade de aprender, a necessidade de ser aprendiz, por isso Jesus coloca que aquele que não se comportar como criança não entrará no reino dos céus. A criança tem a consciência de que ela não sabe e que ela precisa aprender, então ela vai buscar quem ensine para ela. Nós somos crianças espiritualmente, porque nós não sabemos, nós somos ignorantes, nós não temos conhecimento. Precisamos buscar o conhecimento pela nossa vontade, pelo nosso livre arbítrio. Por isso a necessidade da encarnação e depois das reencarnações, porque é o aprendizado, é o caminho da perfeição, ele passa por aqui.
ou por este planeta ou por qualquer outro planeta. Ele passa pela encarnação, ele passa pelo embotamento, pelo esquecimento da vida espiritual, ele passa por carregarmos esse peso que é este corpo que nos auxilia a vivermos num mundo de ilusão. Porque é com este aprendizado, desenvolvendo o conhecimento, buscando o conhecimento, se modificando pela vontade de se modificar, se modificando pela vontade de se aprimorar, que nós voltamos para a casa do Pai pelas nossas próprias pernas. Então, por isso diz, eles, os espíritos, progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. Eu vou repetir a pergunta e a resposta para a gente poder depois ver aqui a colocação de Kardec. Os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? São criados iguais, mas por não saberem de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. É preciso aprender, é preciso caminhar e pelo nosso livre-arbítrio desenvolver as nossas escolhas, desenvolver o nosso aprimoramento. Eles, os espíritos, progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. E as duas coisas não precisam caminhar juntas necessariamente. A gente pode rapidamente, como nós estamos aqui no planeta, o nosso planeta rapidamente se aprimorou em inteligência, em ciência, em tecnologia. A inteligência do homem, se a gente pegar o desenvolvimento craniano, o desenvolvimento da mandíbula, uma série de pesquisas que são feitas da capacidade do nosso cérebro, do sapiens sapiens até hoje, é uma coisa fantástica o que nós desenvolvemos. Por quê? Porque o nosso cérebro se desenvolveu, porque ele está aprendendo, ele vai se desenvolvendo. Mas nós nos desenvolvemos muito mais para a tecnologia, ou seja, para a ciência, e não que a ciência nos afaste de Deus, não, a ciência cada vez mais está nos religando a Deus, mas nós nos desenvolvemos muito mais a nossa inteligência, a nossa capacidade científica, do que a nossa moralidade. Se nós pararmos para analisar a nossa moralidade, como nós vivemos e convivemos em sociedade, principalmente hoje em época de pandemia, nós vamos ver que nós não estamos muito diferentes do ser humano da época de Jesus, ou da Idade Média, ou de qualquer outra fase que nós vivemos. Intelectualmente, na parte científica, nossa, é fantástico o desenvolvimento que nós temos da época de 2000 anos atrás, não precisa nem de 2000 anos atrás, de 200 anos atrás, a época de Kardec, 200 anos atrás. Esse livro tem 160, foi 1857, 164 anos. Então, quando ele foi escrito há 164 anos atrás, se falasse o que nós temos hoje, eu ia dizer que era loucura, é ficção científica. Nem Júlio Verne conseguiu, com toda a sua imaginação, imaginar tudo que nós temos hoje. Em termos científicos, desenvolvimento, conhecimento, tecnologia, facilidades. Hoje a gente, qualquer dor, a gente tem um analgésico. Nós vivemos mais porque temos remédio para uma série de coisas. Então, que isso foi desenvolvido através da ciência. Vamos lembrar a prece de Cáritas? Dai-nos força de ajudar, dai-nos força de ajudar o progresso para chegarmos até vós. Progresso em todos os sentidos. Na inteligência, na ciência, na tecnologia e na moralidade. Porque, infelizmente, nós estamos correndo na tecnologia, na ciência, mas estamos engatinhando na moralidade. E as coisas têm que caminhar juntas. O espírito puro é aquele que se desenvolveu em todas as ciências, na moralidade, passou por todos os processos de aprendizado, em todos os gêneros, em todos os tipos, em todas as facetas que a vivência neste orbe ou em qualquer outro orbe pode oferecer
para o crescimento e para o aprendizado. Vamos ver aqui as palavras de Kardec. Os espíritos que seguem a rota do bem desde o princípio, nem por isso são espíritos perfeitos. Por quê? Por que não se segue e sempre o princípio, gente, quando a gente fala, é o princípio de consciência, não é o átomo. Porque até a gente ter consciência, a gente não tem livre-arbítrio. A gente está no processo de desenvolvimento. Quando a gente fala princípio, nós estamos falando estado de consciência. Lembra que nós vimos lá na 122, a questão do Adam, do Adamá e da Evorá, que a Evorá é o ser vivente, o ser pensante. Então, o princípio, quando a gente fala princípio, é sempre o estado de consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho livre-arbítrio, aí a partir daí é o meu princípio de aprendizado. Então ele está colocando espíritos que seguem a rota do bem desde o princípio, ou seja, desde o começo do aprendizado, nem por isso são espíritos perfeitos. Por quê? Porque precisa aprender, precisa buscar o conhecimento. Porque tudo bem, ele está buscando ali, ele já tem ideias boas, boas escolhas desde o começo, mas ele precisa passar pelo processo de aprendizado. Ele vai passar mais rápido do que aqueles que estão fazendo umas escolhas? Claro que sim, mas isso não o tira do processo de aprendizado, né? de conhecer todas as coisas da natureza, da criação, né? de Deus. Então ele diz aqui, se não tem más tendências, nem por isso estão livres de adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Porque tem que passar pelas experiências para provar que não tem má tendência, para provar que fez aquelas escolhas pela sua vontade e não por influência do meio. Né? E tem que passar pela experiência, pela obtenção do conhecimento necessário para chegar à perfeição. Então precisa ter o conhecimento e precisa passar pelas provas. Por quê? Porque eu posso ter feito boas escolhas pura e simplesmente porque eu estou num meio que me levou a isso. Então eu não fiz aquela escolha pela minha vontade pura. Eu fiz aquela escolha pela influência do meio. Então eu preciso passar pela prova. Então vai vir a prova, vai vir digamos assim, a situação para que eu prove que realmente aquilo foi escolha minha e não influência do meio no qual eu estava vivendo. E aí sim eu passo pela prova. E eu preciso continuar o processo de aprendizado da ciência, o aprendizado e o esclarecimento de tudo que existe para que eu possa chegar à perfeição, porque a perfeição é de tudo, é de ciência, de tecnologia, de conhecimento e de moralidade. O espírito perfeito, o espírito puro, não é aquele que só se elevou, se sublimou na moralidade. Ele tem que passar por todos os outros aspectos, ele precisa conhecer todos os processos. Por quê? Porque quando ele chegar a ser um espírito crístico, como era Jesus, ele vai ter a incumbência de trabalhar para Deus, como Jesus teve, de criar a terra. Se Jesus não tivesse todo o conhecimento de todo tipo de ciência, tecnologia, criação, natureza, como ele ia criar um planeta como a Terra? Como ele ia criar uma biologia como que nós temos? Como ele ia criar tudo que nós temos? Porque Deus, se nós voltarmos lá para Gênesis mosaica, nós vamos ver que Deus criou e depois, por isso que é importante a gente conhecer o hebraico e o judaísmo, porque Jesus era judeu, falava para judeus. Então nós vamos ver lá na Torá que quando nós estamos falando de Deus eterno, ele criou. Aí depois os deuses, aí Deus com D minúsculo, né? Que são os espíritos crísticos,
é que vão continuar e trabalhar essa criação. E Jesus, como o Criador da Terra, ele criou pelo seu sentimento, pelo seu pensamento. Mas para isso ele adquiriu todo o conhecimento para chegar aonde ele chegou. O caminho da perfeição é o caminho de perfeição em todos os estágios, em todas as situações. Por isso é necessário sempre, o Espírito fez boas escolhas, ele vai encarnar e aprender outra lição. Boas escolhas, vai encarnar e aprender outra lição. Então ele foi rápido, ele cresceu rápido, ele aprendeu rápido, ele sai desse planeta e vai para outros continuar o seu aprendizado mais rápido do que aqueles que aqui estão como nós? Sim, mas ele precisa passar por todos os estágios de aprendizado que esse planeta oferece, para depois poder passar para outros estágios de aprendizado. Se não têm más tendências, nem por isso estão livres de ter de adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los às crianças que, não importa qual seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolver e se instruir, e não o conseguem sem a transição da infância à idade madura. Então, por mais que tenha as boas tendências, tem que ir crescendo, chegando na idade madura, até chegar na idade adulta, para poder seguir o seu caminho. É isso que nós precisamos entender, que essa caminhada é uma caminhada de 360 graus. A gente hoje está olhando 10 graus, 5 graus, dependendo da nossa capacidade, mas o nosso aprendizado tem que abranger os 360. A gente tem que entender todo o processo de criação, todas as energias, todos os sistemas, né, todas as engrenagens. Tem muito, mas tem muita coisa para aprender. Por isso que a gente, quando lembra Sócrates, a sua sabedoria, quando ele diz só sei que nada sei, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a gente só descobre que não sabe nada e que tem tudo, tem milênios pela frente de aprendizado. E olhe lá, né? É dentro da nossa capacidade de contar, porque tem mais que isso. Porém, assim como existem homens que são bons e outros que são maus desde sua infância, também existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem. Quer dizer, desde que começou ali o livre-arbítrio, as suas escolhas, já começaram a fazer escolhas ruins, né? As suas tendências são para o mal, para infringir a dor, para dominar, para o orgulho, para a vantagem, para tudo para mim, eu, para o egoísmo, desde que começaram ali a aprender. Eles vão chegar a ser anjos? Vão demorar mais, mas vão chegar. E passam por várias existências. Quantos de nós já não viemos de capela? Fomos exilados porque não conseguimos acompanhar o progresso de capela. Estamos aqui, né, há 20 mil anos, 15 mil anos, que é mais que isso um pouco, talvez 20 mil anos, que é a idade, o tempo que pelo que a gente vê lá, a caminho da luz, que começou a vinda dos capelinos. E quantos de nós, ex-capelinos, ex-exilados, que não vamos ser exilados de novo agora da Terra? E vamos poder no nosso currículo colocar: não aprendeu em capela, foi exilado para a Terra, não conseguiu se aprimorar na Terra, melhorou um pouco, mas não conseguiu se aprimorar na Terra, exilado da Terra. Vamos lá, vamos torcer para que a gente possa no planeta X podermos sair de lá como espíritos elevados, angélicos, né? E continuarmos o nosso estado nosso processo. Porque dependendo de quando for esse processo nesse planeta X, vamos ver lá a última questão desse livro, quando ele fala dos espíritos que vão para outros lugares para poder ensinar, aprimorar.
Então, se a gente for para outros lugares para assinar, aprimorar, e a gente conseguir crescer, conseguir se melhorar, vai poder vir para a terra em regeneração, quem sabe pelo esforço, pelo trabalho, não precisar nem ficar o tempo todo até a terra sair de regeneração, se melhorar e já ir para um outro orbe que esteja como planeta ditoso e seguir continuando. Vai depender do nosso esforço. A gente não precisa ter medo, a gente precisa ter vontade de mudar. A gente não precisa ficar preocupado, ai, será que eu vou ficar, será que eu vou para outro lugar? Não, eu tenho que me preocupar onde está, em que estágio eu estou. Qual é a minha vontade de crescer, de aprender, de melhorar e, consequentemente, aquele pouco que eu sei, ensinar para aquele que sabe um pouco menos do que eu. E correr atrás daqueles que sabem mais do que eu para poder aprender com eles. É o que ele está colocando aqui. Porém, assim como existem homens que são bons e outros que são mais maus desde a sua infância, também existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem. A diferença fundamental é que a criança tem seus instintos já formados, enquanto o espírito, em sua transformação, não possui mais maldade do que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma ou outra direção devido ao seu livre-arbítrio. Nós temos o leque de tendências à nossa frente. Somos simples, em termos de unidade, né? Não somos subdivididos, somos espíritos simples. Ignorantes, não temos conhecimento. Tem um leque de coisas a serem aprendidas. E nós vamos buscar os caminhos que nós, pelo nosso livre-arbítrio, qual é os que nos interessam mais. São as nossas tendências, são as nossas escolhas. E vamos caminhar. Todos chegaremos. Isso nós vemos aqui e isso é a nossa tranquilidade. Somos perfectíveis e todos chegaremos ao arcanjo, chegaremos a ser espíritos angélicos, crísticos. O tempo que vai demorar para chegarmos até lá que depende de nós, da nossa vontade de aprender, de crescer e de melhorar. Então vamos continuar na próxima gravação, o Anjos e Demônios.